Saudações a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Despertar. Este é um canal feito para propagar a palavra de Deus e despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco. Meu nome é Alessia Diniz e eu estou mais uma vez feliz e honrada por você ter aceitado estar aqui conosco hoje. Eu gostaria de apontar alguns aspectos, gente, sobre a palavra de Deus hoje, que eu pretendo apresentar neste vídeo, e explicar que os vídeos que eu tenho postado até agora, eles têm uma correlação muito grande com o que nós estamos vivendo, porque cria-se uma ansiedade, né, até mesmo por minha parte, de falar, de orar, de explicar as passagens bíblicas, vamos dizer assim, e confrontá-las com o que a gente está vivendo nesse mundo. São coisas horríveis, não é? Nós ligamos a televisão, nós conversamos com pessoas, nós entramos nos grupos, nas redes sociais, e não há notícias promissoras. Parece que nós estamos falando de coisas teóricas, que nem você está estudando matérias na escola, numa faculdade, e a prática ser bem diferente, estar bem distante. Eu fiquei um pouco incomodada com isso, mas resolvi esclarecer para vocês, que é importante, vocês que acompanham, estarem sabendo que nesses primeiros vídeos, em alguns momentos, eu tenho procurado ser didática. Sou professora, tá, gente? Aposentei, glória a Deus, né? Eu me aposentei e assistente social também. Não trabalho, não exerço a profissão também. Fiz o seminário teológico e sou uma pessoa que vive para estudar, buscar conhecer a palavra de Deus e tentar praticá-la a cada dia. A gente só consegue junto com o outro, não é mesmo? Então, eu tenho sido didática, já temos, vamos dizer, né, a veia de ministrar, né? Deus, percebo através desses vídeos que o Senhor tem me trazido a apresentar, que o dom da ministração, ele tem falado bem alto dentro de mim, né? O Senhor deu dons para todos nós. O Espírito é o mesmo que distribui os dons. São diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo do Senhor. Para uma pessoa crer em Deus, ter um pouco de esperança nessa vida, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Ela precisa conhecer a Bíblia. Eu não posso dizer, nem pela eternidade, que eu conheço a Bíblia. E que, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que eu seja uma leitora voraz, o conhecimento que eu terei da Bíblia jamais se esgotará. Então, o que tem a ver, vamos dizer, a didática do canal com o que vivemos? Estamos aqui para entendermos, como eu falei, para entendermos em que mundo estamos. Jesus diz que esse reino não é o reino dele. O reino dele não é deste mundo, o nosso também não é. Jesus vai voltar. Estamos no princípio das dores. Como eu disse no outro vídeo, acalme o seu coração, mas alerte-se. Prepare-se, esteja atento, leia, estude, busque, ouça, assista o vídeo, compartilhe, ative o sininho de notificações, divulgue o canal, pode ser importante para alguém, deixe o seu like, o seu gostei, o seu curtir, para eu saber como você está se sentindo em relação às ministrações. A Bíblia, ela é simplesmente maravilhosa, ela é perfeita em sua revelação. Ao mesmo tempo que ela nos aponta o pecado que nós cometemos, ela nos revela, nos mostra a salvação que está em Cristo Jesus.
Ela é perfeita, a Bíblia. Nós é que temos uma capacidade limitada, intelectual, humana, de compreender as coisas de Deus por causa da nossa limitação espiritual. O pecado limitou a nossa capacidade espiritual. A Bíblia, ela se explica por si mesma. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades para entender, interpretar o que a Bíblia diz, devido a alguns fatores que aparentemente podem comprometer a compreensão dessa pessoa, que precisam ser levados em conta. Nós temos na Bíblia a linguagem da aparência, onde Deus fala, onde a Bíblia mostra, relata elementos da natureza. Nós temos em Gênesis 1:16 um exemplo de linguagem da natureza. O versículo diz: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Essa passagem descreve os elementos da natureza, como tantas outras. Então, são linguagens da aparência que usam o que você vê, a aparência do ser, do objeto, a detalhes, descrevendo os personagens, né, a situação, a região. A Bíblia é muito detalhista na linguagem da aparência. Ela é bastante descritiva. Nós temos também que levar em conta, para facilitar a nossa interpretação, a linguagem do antropomorfismo e parábolas, que são recursos usados para que o homem entenda, como eu falei agora, as coisas espirituais comparada com as coisas naturais. Nós precisamos muito do visual, do material, nós temos uma necessidade, né? Às vezes a gente não consegue imaginar, né? Você quer ver Deus, você quer tocar, você precisa de uma imagem, você precisa de um escudo, você precisa de alguma coisa concreta. Então, Deus usa a linguagem, usa esses recursos, antropomorfismos, comparando, ele traz até nós, ele usa o que é de nível espiritual elevadíssimo para o nosso nível natural de compreensão. Nós podemos ver em Gênesis 6, versículo 6, onde está escrito: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus não se arrepende. O que Deus faz, está feito. Ele pode mudar o curso da história conforme o que bem lhe apraz. Mas ele não é homem para mentir e se arrepender. Vocês podem perceber aí o antropomorfismo, onde Deus traz a linguagem dele, a linguagem espiritual para nós, para o homem. Para que possamos entender, ele coloca na nossa linguagem, nosso linguajar. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Então, Números está explicando o versículo anterior. As paráfrases, como eu já falei muitas vezes, elas são usadas para reportar, trazer coisas antigas. Muitas vezes nós vemos os profetas, nós vemos Jesus dizendo, quando tentado por Satanás, né, no deserto, dizendo, também está escrito. Muitas vezes nós vemos os evangelistas, os personagens bíblicos recontando. A paráfrase serve para você contar, trazer algo passado, mas não palavra por palavra. E como 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9, diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para nós. Nós temos em Isaías, capítulo 64, versículo 4, também onde está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O outro aspecto que nós precisamos muito levar em conta, que eu falo muito, é a contextuação. É observar o contexto. O contexto precisa de uma análise, né, de comprovação global. Você precisa levar em conta aspectos históricos, culturais. Existe a limitação humana, como eu também falei para vocês, que ela é fruto da nossa limitação intelectual, que veio do pecado, da nossa queda, desde o Jardim do Éden. Cada pecado que nós cometemos, mais nos afastamos de Deus. E isso mais limita a nossa capacidade intelectual e mais nos impede de aproximarmos da palavra do Senhor e de compreendermos. Em João 3:10, versículo 13, e 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Em João 3, 10 a 13, está escrito: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Estava o Senhor dizendo aos chefes do Sinédrio, quando questionado por eles: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É muito linda essa passagem. Ela diz tudo. Ela diz tudo. O Senhor falava com os sacerdotes, com os chefes do Sinédrio, que o perseguiam, que o provocavam. Dentro do método histórico-cultural, eu vou dar 3 exemplos para vocês, subdividindo. Em Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 16, vocês podem apanhar a Bíblia, que vocês vão encontrar lá a genealogia de Jesus Cristo desde Abraão. Abraão considerado o pai da fé. Aí vocês vão lá, que vocês vão ver a maravilha que é. Inclusive, está passando a novela na Record. Não foi um patrocínio não, tá, gente? É porque eu estou admirada mesmo com a produção brasileira e eu confiro na Bíblia. Procurem conferir, tá bom? Em Lucas 3, capítulo 3, versículos 2 a 38, está descrita ali a genealogia de Jesus Cristo até Adão. Então, de Jesus Cristo até Adão. Nós vamos fazer um percurso contrário, para você saber até Jesus Cristo. Você volta, a Bíblia vai te mostrar lá direitinho. Em Joel, capítulo 2, 31, nós temos algo muito importante que pega desde o passado, presente, que está acontecendo conosco, e futuro, eternidade. Como eu disse no início, as promessas que o Senhor Deus fez conosco. Promessa do derramamento do Espírito. O versículo diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia, meus queridos e minhas queridas, que creem no Senhor, ele é terrível para os que não creem no Senhor, para os que morreram sem crer no Senhor, como seu único Senhor e Salvador. Nós que estamos vivos, temos uma chance de nos refazermos a cada dia.
A Bíblia diz: os tempos serão maus e no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tereis aflições do mundo, disse Jesus, mas eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Ele carregou em seus ombros todas as nossas dores. E o que nós temos que fazer? Crer que Ele é o único caminho, é a verdade e a vida. Ele veio, se encarnou, Ele desceu do trono, veio à terra, encarnou no ventre de uma mulher, uma serva do Senhor, se fez homem, veio com a missão de ser santo, de refazer a imagem de Adão, a imagem de todos os homens. Morrer numa cruz sendo santo, porque essa morte era nossa. Deus cortou o relacionamento conosco desde o pecado dos primeiros homens, do primeiro homem e da primeira mulher no Jardim do Éden. Eles pecaram, desobedeceram, a vaidade, o orgulho, eles pecaram, Deus cortou. Como eu disse antes, nos primeiros versículos, no início desse vídeo, ao mesmo tempo que a Bíblia aponta os nossos pecados, ela aponta o pecado, ela nos revela a salvação, que é Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Jesus é a palavra viva revelada para nós. A palavra eficaz. A pergunta que persiste ainda, apesar de todas as buscas, todos os conhecimentos, ela tem uma resposta já na própria pergunta. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é correta, ela é eficaz. Se você pegar a Bíblia, comece hoje, comece agora, você vai conseguir compreender. E o que você não conseguir, busque ajuda. Vamos lendo, leia os rodapés, tá? Bíblias com rodapés, procure entender, procure pessoas que leem, que compreendem, que não deturpam a palavra. É somente a palavra, nada mais do que a palavra. Porque a resposta já vem na própria pergunta. O Senhor é Deus, e seu unigênito é o único que viu o Pai, que veio de lá, que está lá, que voltou para lá. Ele é o único homem, é o único que veio, foi gerado no ventre de mulher, é fruto do Espírito Santo de Deus. Ele é fruto do Espírito Santo. Nós, mortais, somos formados de uma genética humana. Para fazer a vida humana, é preciso, vai ser sempre assim, isso não vai mudar. O homem com a mulher, não é? Vai gerar a vida. Hoje já há vida gerada em laboratórios, mas isso não vai modificar o fato, a realidade, o foco, a importância, o fundamental, o essencial, que a vida precisa da união entre um homem e uma mulher. Precisa do útero de uma mulher. Agora, o óvulo é fecundado. Quem fecundou o óvulo? Aonde Jesus foi gerado? Quem que colocou aquela semente no ventre de Maria, esposa de José? Foi o Espírito Santo. Jesus não é, ele tem a genética, uma genética que veio de Maria, que é da prima de José, esposo dela, porque era permitido para manter as tribos, nós veremos mais adiante, se Deus quiser, manter as tribos, manter os clãs, as famílias e manter a segurança, garantir o patrimônio, que se casassem próximo, que nem alianças de reis, né? Para manter a ordem, as alianças de vários reinados. O rei da França casava com a rainha da Inglaterra e assim ia. Então, eles procuravam casar entre si para manter a herança e era a ordem do Senhor, a ordenança do Senhor.
desde a época de Moisés e Josué. Então, Jesus veio da herança, da genealogia de Davi. Peguem lá que vocês vão amar, ver a genealogia, para conhecerem de onde viemos. Bom, a resposta já está aí. Viemos do primeiro homem, Adão e Eva. E iríamos morrer, sofrer morte eterna. Adão e Eva foram expulsos do paraíso e toda a geração deles, porque Deus não nos criou para a morte. Na hora do pecado, que ele condenou a humanidade à morte, Jesus já estava eleito para morrer por nós. Mas como um Deus poderia morrer no lugar de um mortal pecador? Teria que ser outro mortal. Nenhum mortal é santo. Nunca houve santo, nem haverá. Só Jesus. Nós somos santificados e justificados em Jesus Cristo. E teremos nossos corpos glorificados na volta dele. Seremos como anjos. Glória a Deus. Se a Bíblia é verdadeira, se tudo isso é verdadeiro, só há uma pergunta que possamos nos fazer. O que isto tudo tem a ver comigo e com você? O que as Sagradas Escrituras têm a ver comigo e com você? A palavra de Deus é perfeita, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Toda a Bíblia aponta para Jesus, desde a criação do mundo até a eternidade. Toda a Escritura, todas as Escrituras, todas elas têm a ver com Jesus, o personagem central, a única razão da nossa existência. Somente Ele roga por nós, somente Ele intercede por nós, somente Ele é o Senhor. E o problema é que nós precisamos nos libertar das nossas crenças quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e não compreendemos alguma coisa, temos preguiça de buscar a palavra de Deus. Tem a ver com a nossa dificuldade de compreendê-la, é porque queremos compreendê-la do jeito que nós pensamos. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras de acordo com as nossas crenças, com um olhar enviesado, de acordo com o que nós vivemos, acreditamos, esperamos, buscamos. Nós podemos muito mais. Deus tem muito mais para oferecer. Você quer o que é mais importante do que a eternidade na presença do nosso Deus, onde não haverá nem lágrimas, nem choro, mas haverá lágrima e choro e ranger de dentes para os que forem parar num lago de enxofre, de fogo, com Satanás e seus anjos. Nós não estamos diante de um Deus de castigo, estamos diante de um Deus que é juiz. Como alguém pode ter o Deus Todo-Poderoso que te criou, ter assumido a coragem de assumir uma forma humana, ter resistido nesse corpo que nós não damos conta de vencê-lo? Nós erramos toda hora. Que Deus faria isso? Quem fez isso? E nenhum mortal seria santo. Se nenhum mortal tem o poder para fazer o que Jesus fez. Ele é homem e Ele é Deus. Ele é Deus que veio nos buscar, porque Ele nos separou pelo nosso pecado. Nós nos separamos dele porque Ele é santo. E Ele veio para mostrar: é possível, meus filhos, serem santos neste corpo. Mas eu vou ajudá-los. Todos os dias Ele nos ajuda. Todos os dias. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, a ter vontade de buscá-la, a vencer a tentação, a compreendê-la. Que o Espírito Santo do Senhor entre no seu interior, no seu coração, na sua mente, te ilumine, para que você ilumine outras vidas. Em nome de Jesus, amém.
Shalom.